A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo, o terceiro vídeo da série Vença a Depressão. Então eu te aconselho a assistir os dois primeiros vídeos para que os ensinamentos da Palavra de Deus se tornem parte da sua consciência. A Palavra do Senhor precisa entrar no mais profundo do nosso coração para que ela possa conferir a vida que há nela, possa fazer parte de toda a nossa mente, do nosso corpo, porque a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, o nosso coração e também o nosso corpo. Em Provérbios, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é vida para quem acha e saúde para o nosso corpo. E Jesus também disse que aquele que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. E aquele que comer do corpo dele, que é o pão da vida, nunca mais terá fome. Então essa fome e essa sede é algo espiritual, é algo na alma, no coração. Porque quando nós nos achegamos diante do Senhor Jesus, o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós entregamos toda a nossa vida a Ele, Ele diz que Ele alivia, Ele tira o fardo, o jugo pesado que nós carregávamos e nos dá o jugo e o fardo dele, que são leves. Porque essa palavra depressão, ela tem origem latina e significa aquilo que pressiona com muita força para baixo. Então a depressão é uma carga, é um peso que as pessoas carregam. E Jesus está dizendo: se você vier até a mim, eu vou tirar a sua carga e vou colocar o meu jugo que é leve e suave sobre você. Então ele veio para nos dar paz e vida em abundância. Então nós precisamos nos alimentar da graça. Hoje nós vamos falar sobre a graça divina, que significa um favor imerecido. É algo que você não merece receber, mas Deus te dá porque Ele te ama, porque Ele é um Deus de amor. Então nós precisamos nos alimentar da graça do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Moisés trouxe a lei, mas Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. E olha o que Paulo diz para Timóteo sobre a graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então a nossa força não pode estar em nossos méritos, na nossa capacidade, no nosso esforço físico e mental, quando a gente se esforça para encontrar a solução para as coisas dessa vida. Muitas vezes nós confiamos no conhecimento terreno, em muita leitura, em muita sabedoria humana, mas aqui Paulo está dizendo que Timóteo deveria se fortalecer na graça, ou seja, no favor de Jesus Cristo, naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E assim também ele continua trabalhando, intercedendo por nós diante do nosso Pai. Então nós temos que nos fortalecer naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Ele faz por nós, e não naquilo que nós podemos fazer para Ele. Muitas vezes a carga, a sobrecarga mental, sentimental que nós recebemos é porque nós nos sentimos em falta de talvez não termos feito o suficiente, ou de não conseguirmos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Nós ficamos muito conscientes daquilo que nós temos que fazer, na expectativa que nós temos que atender das pessoas. Muitas vezes atender uma expectativa no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família, na sociedade, até mesmo no nosso ministério, na igreja. Então nós sofremos uma sobrecarga. Mas então a graça é o quê? O que é a graça? Consiste em nós estarmos conscientes, profundamente conscientes, que Jesus já fez tudo por nós.
que Jesus é quem faz tudo por nós. Tudo provém dele, tudo é para ele. Então nós não podemos fazer nada pela nossa própria força. Então quando nós nos enchemos dessa capacidade, dessa suficiência que Cristo já nos deu, que ele já nos deu todas as coisas, então aí sim nós poderemos fazer, nós poderemos produzir, né? Nós poderemos trabalhar, frutificar, quando nós já estivermos conscientes daquilo que ele fez por nós. Porque se nós quisermos fazer algo para Deus, para as pessoas, para a sociedade, até mesmo para nós mesmos, se nós não primeiro nos conscientizarmos de que tudo vem dele, de que ele nos dá gratuitamente todas as coisas, nós estaremos agindo pela justiça própria. Nós vamos estar colocando a base, o fundamento da nossa felicidade, da nossa satisfação, realização naquilo que nós fazemos e não naquilo que ele fez. Então, por isso nós temos que nos fortalecer naquilo que ele fez por nós, na graça, e descansarmos, confiarmos nele. Porque também Paulo vai dizer assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, Paulo está dizendo aqui que devemos conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a nós, para que por meio da pobreza dele, nós fôssemos tornados ricos. Então veja que o verbo está no passado, nós fomos tornados ricos, nós não seremos. Ricos de quê? Ricos de paz, ricos de alegria no Espírito Santo, ricos de provisão, ricos em saúde. Então Jesus providenciou tudo para nós. Paulo também vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está fazendo uma pergunta aqui retórica, mas é uma pergunta. O que você responde diante desse texto? Ele nos negará alguma coisa ao nosso Pai, uma vez que ele entregou o seu próprio filho? Ele também não nos dará graciosamente, veja bem, de graça, todas as coisas? Ele não nos dará? Paulo está nos perguntando. Então, obviamente que por meio de Cristo, nós temos todas as coisas, todas as provisões. Então nós devemos descansar nisso, confiar nele, nos deleitar. A Bíblia diz que devemos nos deleitar em Deus, para que ele atenda e ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então receba dessa graça, deixe que essa graça entre no seu coração, faça parte da sua mente. Por quê? Porque assim todo peso, toda sobrecarga vai embora. A depressão, esse peso constante na nossa mente, no nosso coração, ele cai por terra. Ele tem que sair diante dessas verdades. Quando a palavra de Deus entra em nossos corações, o mal tem que sair. Também aos Romanos, no capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que nós reinaremos em vida. Essa palavra vida aqui é a Zoe, é a vida de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele colocou no nosso interior a vida dele. Então, por meio desta vida, nós devemos reinar. Reinar sobre a opressão, a depressão, as enfermidades, a pobreza. E ele diz que a graça aqui é um dom. A abundância da graça, nós que estamos em Cristo,
nós recebemos a abundância da graça, ou seja, o favor imerecido. Então não é o que você faz, mas é aquilo que ele fez. E por isso você e eu precisamos nos apropriar dessa verdade. Existia um rei em Judá, em Israel, lá na tribo de Judá, que se chamava Josafá. Esse rei certa vez foi ameaçado pelos filhos de Amon, os filhos de Moabe e pelos que viviam no Monte Seir. Esses três povos se levantaram contra Josafá. Josafá, a Bíblia diz que ele temeu, ele ficou apavorado e buscou ao Senhor. Ele se entregou em jejum e buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que o profeta então foi cheio do Espírito Santo e disse para Josafá: não temas, não se apavore, não se assuste. Por quê? Porque essa batalha não é sua, mas é do Senhor dos Exércitos. Então Deus disse para Josafá que ele não deveria lutar, ele deveria ficar parado e ver o livramento do Senhor. Josafá então reuniu o exército e reuniu também os músicos, colocou os músicos à frente do exército e ele também, juntamente com aqueles músicos, foi declarando, naquela batalha ele começou a declarar: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E Josafá então cantando diante daquele exército, a Bíblia diz que o Senhor fez aqueles povos se atacarem entre si e eles se aniquilaram. Josafá e o seu exército não precisou levantar uma espada sequer e foi vitorioso naquela batalha. Por quê? Porque o Senhor é quem luta por nós. É Ele quem faz na sua vida e na minha a vitória acontecer. Porque na verdade nós já recebemos a vitória por meio de Cristo. A vitória que Cristo alcançou lá no Calvário nos fez mais que vencedores. Você não precisa vencer todos os dias, porque Jesus já te fez mais que vencedor. Você precisa agora é confiar, é descansar, é se deleitar na graça dele, no amor dele. Então Josafá precisou de 3 dias para recolher todos os bens, todas as riquezas daqueles 3 povos. E aquele vale, onde foi aquela batalha que o Senhor deu a vitória ali para o povo de Judá, a Bíblia diz que aquele lugar é chamado até hoje de Vale da Bênção. Então esse vale que você está agora passando, essa depressão, essa tristeza profunda, esse medo constante, o Senhor chama de Vale da Bênção, porque por meio dessa tribulação o Senhor fará proezas na sua vida. Confie nessas palavras, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que garante. Creia nessas verdades, porque tudo isso nos pertence por meio de Jesus Cristo. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.